Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Algumas pessoas pediram um vídeo explicando como funciona o Sandbox. E eu acredito que a forma mais prática de te explicar como ele funciona é te mostrar. Então se liga na vinheta e vambora! O Sandbox Plus é uma ferramenta que cria máquinas virtuais, ambientes isolados dentro do seu próprio sistema operacional para que você possa executar qualquer programa, jogo, arquivos, o que você quiser ali dentro. E pela natureza dessa ferramenta ser a criação de boxes ou máquinas virtuais ou ambientes isolados, significa, pelo menos em teoria, que qualquer coisa que você executar dentro de uma box, dentro de um ambiente isolado como esse, não vai representar nenhum tipo de perigo para o seu computador. E isso porque tudo que é executado dentro de um ambiente isolado não faz alterações no seu próprio sistema host. É mais ou menos o que acontece com uma máquina virtual tradicional, tipo VMware ou VirtualBox. A diferença é que é uma ferramenta muito mais leve e que possui outros propósitos. E para você baixar essa ferramenta, você pode acessar o site oficial ou o seu GitHub oficial. E eu recomendo que você acesse pelo GitHub, porque provavelmente lá você vai sempre encontrar a versão mais recente lançada. Então vamos embora para o Git. Aqui é muito simples. Embaixo você vai ter tudo quanto é informação sobre essa ferramenta. Aqui em Releases você vai ter todas as versões lançadas até agora. A última que foi lançada é a 1.15.6. Desce um pouquinho a tela e você vai ter as opções de download. A arquitetura x86 ou x64 para edição clássica, a arquitetura ARM64, x64 ou x86 para edição Plus, que é a mais recente, atualizada e mantida. Como meu computador é 64 bits, eu vou baixar o Sandbox Plus x64. Para isso, é só clicar nesse arquivo e fazer o download. Depois, é só dar 2 cliques no executável para começar a instalação. E o processo é muito simples. Primeiro você escolhe o idioma, e eu vou deixar português brasileiro, aceita os termos de uso, e agora você vai ter duas opções: instalar o Sandbox Plus neste computador ou extrair todos os arquivos para um diretório para uso como portátil. Fica a seu critério, não vai fazer tanta diferença se você realmente quiser usar essa ferramenta com frequência, porém se você quiser fazer apenas alguns testes, recomendo que você selecione a opção para uma instalação portátil. E eu vou fazer a instalação tradicional, então agora eu posso escolher onde eu quero instalá-lo, e eu vou manter o padrão. Eu posso não criar atalhos ou criar, eu vou deixar o padrão. Agora eu posso escolher para criar um atalho na área de trabalho e baixar templates e traduções mais recentes. Recomendo que você deixe tudo marcado e por fim clique em instalar. Só isso. Agora você pode executar o Sandbox Plus UI, que é a interface gráfica. Eu não vou executá-lo agora, vou clicar em concluir. E agora você pode executá-los de duas formas. Ou você clica com o botão direito e manda executar como administrador, ou dá 2 cliques, que é o que a maioria vai acabar fazendo. Então vamos seguir o padrão. 2 cliques. Essa é a interface padrão do meu Sandbox Plus. E quando eu abro pela primeira vez, ele vai exibir para mim um assistente de configurações. Eu escolho o tipo de uso que eu vou empregar para o Sandbox, que no caso é o uso pessoal. Agora eu vou ter a opção de adicionar um certificado de apoiador. E para você ter direito a essa versão, você precisa ser um apoiador do projeto, fazendo donate, contribuindo com o código, com alguma coisa em cima do projeto Sandbox Plus, para que você consiga receber uma chave de ativação para usar os recursos que só estão disponíveis para quem é colaborador. Como eu não sou, eu clico em avançar. E agora você tem 3 opções: avançada para especialistas, simples para iniciantes ou a opção vintage. Eu vou manter o padrão que ele marcou para mim, que é o avançada para especialistas. E vai por mim. Não faz tanta diferença, justamente porque a utilização dessa ferramenta não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu só vou mudar para o tema claro para ficar mais fácil visualizarmos. Clique em próximo. E agora eu posso iniciar o Sandbox junto ao Windows, adicionar e executar na caixa de areia no menu de contexto do Explorer, adicionar atalho na área de trabalho para iniciar o navegador web do Sandbox, e somente aplicativos com direitos de administrador podem alterar a configuração. Eu vou deixar tudo como está, que é o padrão, clique em próximo. Agora você escolhe se você quer que o Sandbox fique verificando por atualizações. Eu não quero isso, então eu desmarco. O restante eu mantenho o padrão, clique em próximo. E agora, clique em concluir, e o Sandbox está pronto para ser utilizado. Por padrão, ele vai indicar para mim alguns aplicativos que ele encontrou na minha máquina e ele recomenda que eu clique no botão ativar para habilitar opções e recursos de compatibilidade com esses aplicativos. Recomendo que você clique em ativar e clique em aplicar. Beleza, posso dar OK
E essa é a interface para a utilização do Sandbox Plus. Você vai perceber que aqui nesse campo existe uma caixa, um ambiente isolado chamado Default Box. É o que ele cria por padrão. Mas o funcionamento dele é muito tranquilo. Você pode criar quantas caixas você quiser, quantos ambientes isolados você quiser e definir configurações para cada um desses ambientes. Por exemplo, você pode executar um navegador Google Chrome ou Opera dentro de um ambiente virtual. Você pode executar um jogo qualquer dentro de outro ambiente virtual e tudo rodando ao mesmo tempo. Mas o teste que nós vamos fazer é com a execução daquele ransomware que arregaça o Comodo, para vermos se isso vai funcionar. Então, eu vou clicar em caixa, criar nova caixa. Agora eu posso escolher um nome para essa caixa, para esse ambiente virtual, e eu vou deixar o nome bem sugestivo. Embaixo, você pode escolher pré-definições para o tipo de caixa de ambiente virtual que eu estou criando. Eu vou ter uma caixa com segurança reforçada e proteção de dados. Eu vou ter uma caixa com segurança reforçada apenas, uma caixa de areia com proteção de dados, uma caixa de areia padrão, que seria igual a Default Box, uma caixa com compartimento de aplicativo e proteção de dados, uma caixa com compartimento de aplicativos apenas e, por fim, uma caixa com conteúdo criptografado e definida como confidencial. Como eu vou executar um ransomware, eu vou marcar a primeira opção. E você vai reparar que o ícone dela é o ícone do Sandbox, só que vermelho, indicando o grau de proteção que você vai ter para esse modelo. Só que tem um problema. Eu estou usando a edição gratuita, eu não sou colaborador nem apoiador do projeto. E por isso, eu não posso escolher esse modelo, porque ele está disponível apenas para quem tem a ativação do Sandbox Plus. Então eu dou OK e vou tentar escolher outra opção. No caso, vai ser a de baixo, caixa com segurança reforçada. E eu vou ter o mesmo problema. Então vamos tentar a terceira, caixa com proteção de dados. E essa é mais uma opção que só está disponível para quem é apoiador do projeto. Ou seja, cara, no fim das contas, você só vai ter uma opção, caixa de areia padrão. Seleciono ela e agora eu posso escolher configurar opções avançadas. Marco essa opção, clique em próximo. E agora eu posso escolher o local onde vão ser criadas as pastas para que essa caixa funcione. E aqui vale lembrar o seguinte, o Sandbox, quando ele é executado, quando você cria uma caixa dentro dele, um ambiente isolado, ele na verdade vai utilizar variáveis de ambiente, mantendo a estrutura de pastas do próprio Windows. E isso é importante você entender para a próxima etapa desse vídeo. Mas calma, vamos por parte. Aqui eu posso escolher o esquema de virtualização e eu vou ter duas opções, versão 1 e versão 2. Você vai escolher qualquer uma, recomendo que você escolha a 2, mas caso ela não funcione, você edita a sua Sandbox e muda para a versão 1. Isso aqui é mais para você ter opções por uma questão de compatibilidade. Enfim, eu não vou mudar mais nada, clique em próximo. Agora eu posso escolher opções de configurações com relação a acesso, a permissões de acesso. Eu posso definir se esse ambiente é isolado, se essa box vai ter acesso à rede. E eu vou deixar que ela tenha acesso à rede. E agora eu posso retirar direitos de grupos de administradores e usuários avançados. E eu vou marcar isso, fazer os aplicativos pensarem que estão sendo executados em nível elevado. Eu vou marcar também. E por fim, usar o login do Sandbox em vez de um token anônimo. Bom, eu não vou marcar isso. Então eu clico em próximo. Agora eu posso impedir que janelas das caixas sejam capturadas. Cara, isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada, mas eu não vou marcar por enquanto, até porque não faz sentido para esse vídeo. O modo de modelo compartilhado eu vou manter o padrão, clique em próximo, e agora eu posso escolher salvar todas as opções que eu marquei como novos padrões. Se eu marcar essa opção, quaisquer caixas que eu venha a criar terão esse padrão de configurações aplicado, e eu não quero isso. Então eu clico em concluir, a minha nova caixa foi criada, clique em OK, pronto. Agora eu tenho a Default Box e a Comodo Exploit. Então, como é que isso funciona? Eu posso fechar a interface, eu vou extrair o exploit do Comodo, lembrando que esse arquivo compactado está protegido por senha, e ele é composto de dois arquivos, um executável e uma DLL, que é o próprio ransomware. E você provavelmente notou que o Defender excluiu o meu arquivo, colocou em quarentena. Eu vou refazer os passos. Eu vou abrir o painel de segurança, mas dessa vez eu vou abrir o painel de segurança e vou desativar a minha proteção antivírus, o Defender. E aqui é bem tranquilo, tá? Eu só quero desativar a proteção em tempo real para não ter o Defender interferindo no teste. Agora sim. Bom, eu vou apagar essa pasta porque o arquivo foi apagado, só para te mostrar que dentro tem dois arquivos, um executável e uma DLL.
Lembrando que a DLL é o próprio ransomware, só que ele só é executado a partir desse executável. Então eu vou pegar esse cara e vou extraí-lo, e agora eu tenho o meu exploit, o meu ransomware pronto para ser executado. E aqui começa a cair por terra tudo quanto é lenda que as pessoas costumam falar sobre essa ferramenta, Sandbox Plus. Ela não é um antivírus, ela não serve como um, você não consegue tê-la funcionando em tempo real, monitorando arquivos. O máximo que você consegue é que ela seja inicializada com o teu próprio Windows e as máquinas virtuais que você configurar nela, ou seja, todo o ambiente isolado que você criar dentro do Sandbox Plus, podem ser executados junto ao próprio Sandbox quando você inicia o seu computador. Entendeu? Repito, não é um antivírus, não serve para substituir o antivírus, tá? Inclusive, se eu simplesmente executar esse arquivo, a minha máquina vai ser contaminada e não vai importar de nada eu ter instalado o Sandbox Plus. Para que eu possa executar esse cara dentro do Sandbox Plus, eu preciso apertar com o botão direito e ir na opção Executar na caixa de areia. Agora, ele vai exibir para mim as duas caixas que eu possuo, a padrão e aquela que eu acabei de criar. E eu posso escolher a que eu acabei de criar e clicar em OK. Pronto. E para você ver que ele está sendo executado, está aqui o Star Rail, que é o próprio ransomware, e ele está tentando ser executado. Percebeu que ele desapareceu e o próprio Sandbox criou outros processos que também sumiram? Pois é, isso significa que o ransomware foi executado dentro do ambiente virtual, do ambiente isolado que eu criei no Sandbox Plus, e por ser um ambiente isolado, com algumas restrições que eu defini para essa minha box, o ransomware não consegue ser executado porque ele não consegue desempenhar as funções que ele foi projetado para executar. Entendeu? Para te mostrar que ele realmente não foi executado, os meus arquivos continuam aqui e nenhum deles foi criptografado, inclusive as minhas imagens. Por exemplo, essa foto. Agora, eu posso clicar com o botão direito no ícone do Sandbox. Aqui na minha própria box, eu consigo executar programas, executar do menu iniciar, executar entradas autorun e executar aplicativos padrão. Eu consigo terminar todos os programas que estiverem sendo executados aqui dentro. Eu consigo recuperar arquivos, excluir conteúdo, enfim, tudo quanto é opção pertinente a esses ambientes isolados, eu tenho acesso com o botão direito em cima do ícone do Sandbox Plus. Ou eu posso abrir a própria interface do Sandbox Plus e aqui eu vou ter acesso às boxes que eu criei. Se eu der 2 cliques nela, eu volto para aquela tela de configurações e é basicamente assim que ele funciona. Agora, vamos criar uma outra box, botão direito, criar nova caixa, ou eu posso vir aqui em caixa, criar nova caixa. E eu vou chamá-la de Opera. Vou manter a caixa padrão, que é a única que está disponível para mim. Configurações avançadas, eu vou manter a versão 2 para esquema de virtualização. Não vou mexer nada aqui, simplesmente clicar em avançar, avançar e concluir. Pronto, criei uma nova caixa e agora eu quero rodar o Opera dentro dessa sandbox. Como é que eu faço isso? Se eu vier no atalho do Opera, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo encontrar a opção para executá-lo dentro da sandbox. Então eu preciso ir lá no Explorer, na pasta onde eu instalei o Opera. Agora sim, no executável, botão direito, executar na caixa de areia. E aqui eu posso escolher qual box que eu quero que o Opera seja executado. No caso, vai ser o próprio Opera. Eu dou OK e você vai reparar que quando eu passo o mouse no aplicativo que está sendo executado dentro do ambiente virtual, aparece uma moldura amarela em volta dele. Essa moldura indica que ele está sendo executado dentro de um ambiente virtual. Só que ele vai funcionar por completo. Então, deixa eu só redimensioná-lo e vamos fazer um teste bobo. Eu vou acessar o meu próprio canal no YouTube e eu vou tirar uma print. Ou melhor, eu vou apertar Ctrl P e vou mandar salvar como PDF. Beleza, clique em salvar. O Opera vai perguntar aonde eu quero salvar isso. E aqui vem uma coisa curiosa. Lembra que eu estou navegando na internet através do Opera dentro de um ambiente isolado. Se ele é um ambiente isolado, eu não posso conseguir salvar nenhum arquivo a partir dele na minha máquina host. Então, por exemplo, aqui em este computador, eu vou escolher a pasta Downloads, eu vou manter o nome que está aqui e mando salvar. Vai abrir essa janelinha. E agora eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou minimizar o Opera e aqui na pasta Downloads, o arquivo não está aqui, o meu PDF, mas ele já está salvo no meu computador. Ele só não está salvo na minha máquina host.
Ele está salvo numa pasta que foi criada para essa box que eu acabei de criar dentro do Sandbox Plus. Lembra que eu mencionei que o Sandbox utiliza variáveis de ambiente e tenta espelhar a estrutura ou hierarquia de pastas do próprio sistema operacional? Pois é, eu mandei salvar em downloads. Só que se eu mandei salvar esse PDF em downloads, significa que ele foi salvo dentro da pasta downloads que está localizada na pasta do meu perfil de usuário. Então, se eu vier aqui em C, Sandbox, eu vou ter uma pasta com o meu nome, que é o meu próprio perfil de usuário. Por exemplo, aqui em C, na minha máquina host, em usuários, eu tenho o perfil Victor, que é o meu próprio perfil. Lembre-se, em downloads não tem o PDF, certo? Porém, na pasta espelho que foi criada dentro da pasta Sandbox, no meu perfil Victor, eu vou ter as duas boxes, Comodo Exploit e Opera. Dentro do Opera, eu vou ter uma pasta chamada User, que é a pasta de usuários. Dentro dela, eu vou ter o Current, que é o usuário atual, e dentro dela eu vou ter a estrutura de pastas do próprio Windows. Na verdade, a estrutura que é espelhada naquela que tem no Windows. Por exemplo, appdata e downloads. E aqui está o meu PDF. Só que ele não está salvo na minha máquina host. Então, como é que eu faria para pegar esse arquivo e jogar para a minha máquina host? Eu posso fazer isso aqui de duas formas. Eu pego esse cara, clico com o botão direito, venho copiar, e agora eu posso ir lá para a minha pasta downloads, do meu próprio perfil de usuário na minha máquina host, botão direito, colar. Beleza? Então eu vou apagar daqui e vou voltar para lá. O arquivo continua aqui. E agora eu vou te mostrar a segunda forma de você copiar esse arquivo ou movê-lo direto da tua máquina virtual ou ambiente isolado para a sua máquina host. É muito simples. Ou você dá dois cliques no arquivo que foi salvo dentro desse ambiente isolado, ou você seleciona ele e clica em recuperar. Só que antes você pode escolher o local para poder salvar esse arquivo. Se eu deixar o local original, ele vai salvar em downloads. Mas eu posso escolher outro lugar para salvar esse arquivo. Bom, eu vou manter o local original e vou clicar em recuperar. A janela vai desaparecer, você vai perceber que aquele arquivo que estava aqui dentro desapareceu. E lembre-se, eu estou na parte downloads, só que dentro da minha máquina virtual, do meu ambiente isolado. E agora, se eu vier para a parte downloads do meu próprio computador, do meu perfil de usuário na minha máquina host, o PDF está aqui. E ele está funcionando. Eu posso, inclusive, abri-lo com o próprio Opera. E é o arquivo PDF. Uma outra coisa que é interessante é que você pode instalar o próprio Opera ou qualquer outro programa ou qualquer jogo que você queira dentro de uma máquina virtual. E agora que você entendeu que toda máquina virtual que é criada no Sandbox, ela automaticamente cria toda uma estrutura espelho de pastas, significa que esses arquivos vão ser salvos como arquivos persistentes, ou seja, se for salvo dentro de um ambiente isolado, ele é um ambiente isolado que está salvo fisicamente, ou melhor, localmente na sua própria máquina host, só que dentro de uma pasta especial que é da própria Sandbox e é uma pasta protegida com uma série de políticas e configurações que impedem qualquer tipo de coisa sair delas ou entrar. E para te mostrar isso funcionando, eu vou fechar o Opera da minha Sandbox, vou abrir o Opera fora da Sandbox, vou lá no site do próprio Opera e vou baixar o Opera Air, que é o novo que acabou de ser lançado. Clique em baixar. E agora eu venho no Sandbox, abro a interface dele, o Comodo Exploit, eu posso excluir essa máquina, então eu venho em terminar todos os programas, se tiver alguma coisa em execução, botão direito, remover caixa, e ele vai avisar que todo o conteúdo dessa caixa também será excluído. Beleza, até porque isso aqui é um ransomware, eu vou fazer o mesmo com a caixa do Opera, repara que a caixinha do Opera que está aqui vai desaparecer. Tá, eu não consegui excluí-la porque ela tem coisas sendo executadas, então eu preciso terminar todos os programas primeiro e agora sim eu posso excluí-la. Espera aí que eu fiz besteira. Eu tenho que excluir o conteúdo dela primeiro. Agora sim, eu venho com o botão direito, remover caixa. Pronto, a pasta que estava aqui desapareceu e a caixa foi removida. Então eu venho em caixa, criar nova caixa. Eu vou colocar o nome bem sugestivo, Opera Box. Vai ser uma caixa padrão. Clique em próximo, 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 não vou mudar nada e concluir. Pronto, a máquina foi criada. Agora vem uma coisa muito curiosa. Eu vou clicar com o botão direito no Opera Air e vou executar dentro da caixa de areia. Aqui eu escolho Opera Box porque eu quero instalar o Opera Air dentro dessa caixa. Clique em OK e esse é o instalador do Opera Air. Só que se eu passo o mouse próximo das bordas, aparece aquela extremidade, aquela moldura amarela, indicando que o instalador está sendo executado dentro do ambiente virtual, dentro da minha box.
Então eu venho aqui em aceitar e instalar, clique em aceito, e lembre-se, eu estou instalando o aplicativo Opera Air dentro de uma máquina virtual, partindo do próprio Sandbox Plus. Eu estou instalando o Opera Air dentro de um ambiente isolado, e ele vai ficar ali como algo persistente, ou seja, eu vou poder executá-lo a hora que eu quiser. E como ele já foi instalado, eu cliquei em início, o Opera vai ser inicializado pela primeira vez. Se eu jogo o mouse aqui para a beiradinha, aparece aquela moldura amarela, indicando que ele está sendo executado dentro do ambiente isolado. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo mostrando a minha primeira experiência com o Opera Air e como esse navegador me surpreendeu. Link aqui no card e também na descrição. Mas, sem enrolação, esse é o meu navegador Opera. Então, eu posso navegar e, como você pode ver, tudo está funcionando normalmente, exceto o endereço que eu coloquei aqui que tem um W a mais. Enfim, está tudo funcionando. Só que ele está sendo executado dentro de uma box, dentro de um ambiente virtual. Ou seja, eu posso acessar e-mails, redes sociais, sites perigosos, qualquer coisa que eu quiser, sem nenhum tipo de risco para minha máquina host, para minha máquina principal, desde que eu esteja executando esse navegador dentro desse ambiente isolado, dentro dessa box que eu criei só para ele. Então, por exemplo, eu vou fechá-lo, clique em sair do Opera, e como é que eu faço agora para abrir o Opera Air dentro da minha Sandbox? Simples, eu venho aqui no ícone do Sandbox, botão direito, em Opera Box, executar, e como eu instalei o Opera Air, o Sandbox Plus criou as pastas espelhadas naquilo que eu tenho de estrutura de pastas para o meu perfil de usuário e também para o próprio Windows na minha máquina host. Então eu posso vir aqui em Desktop e o atalho para o Opera Air vai estar aqui. Ou em Programas, o atalho do Opera Air também está aqui. E para você visualizar melhor, aqui no Explorer, eu vou expandir o C, em Sandbox, Victor, eu vou ter a Opera Box. Expando ela, agora em User, Current, Desktop. Eu vou ter o atalho para o Opera Air. AppData, eu vou ter também as pastas padrão, e eu tenho uma pasta Drive, C, Windows, System32, Catroot 2 e duas pastinhas dentro dessa. Isso aqui são pastas e arquivos que o Opera Air vai criar na minha máquina quando ele for instalado. Ou seja, essa é uma segunda opção de uso para o Sandbox Plus, para você conseguir entender o que exatamente cada programa que você executa ou instala está realmente fazendo no seu computador. Que tipo de pasta é criada, que tipo de arquivo é criado, que tipo de alteração é feita, enfim, você consegue ter uma visão muito mais ampla do que de fato acontece. Mas, voltando para o Opera, botão direito na Sandbox, Opera Box, executar, executar do menu iniciar, Desktop, Opera Air Browser. E ele vai ser executado, e repara, ele salvou a seção anterior, que é o comportamento padrão do Opera. Mas ele está sendo executado dentro de um ambiente isolado. Está vendo aqui a moldura amarela? E é basicamente assim que você instala e configura o Sandbox Plus e utiliza os principais recursos dessa ferramenta. E eu espero que com esse vídeo tenha ficado claro que o Sandbox Plus, ele, embora isole tudo dentro de um ambiente virtual, de um ambiente isolado de fato, mas ele não é um antivírus, ele não serve para substituir o seu antivírus e ele não vai te garantir proteção contra malwares e coisas do tipo, sacou? Fique esperto para você não achar que você pode baixar qualquer coisa na internet que tenha contaminação, que tenha malware, ransomware, etc. E só por ter o Sandbox instalado você vai executar essas coisas e nada vai acontecer. Porque como você viu no funcionamento dele, para que algo seja executado dentro do ambiente isolado, você precisa criar uma box ou usar aquela box padrão, mas você precisa clicar com o botão direito no executável do programa, do jogo, seja lá o que for, e você próprio deve mandar executá-lo dentro da box. Senão, ele vai rodar na sua máquina host. Então, se você rodar um malware, um ransomware, um trojan, seja lá o que for, e você não marcar para rodar dentro da box, vai dar ruim. É isso, galera. Espero que tenha sido bacana. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, comenta o que achou e compartilha. Valeu, rapaziada. Tamo junto e até a próxima. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die.